É isso mesmo, pessoal. Depois de muito tempo da família Bezerra tentando soltar a Deolane, ela pode ser presa por umas palavras que ela falou, tá? Para quem não ficou sabendo, pessoal, e não viu o que aconteceu, a Deolane ela foi solta, porém com algumas proibições que ela não poderia fazer, basicamente, nesta prisão semi-aberta dela. Não é nem semi-aberta, né? É prisão domiciliar, tá? Pra quem não sabe, pessoal, prisão domiciliar continua sendo prisão. Você usa tornozeleira elétrica, não pode sair de casa, não pode conversar com ninguém, não pode nada. É prisão. Porém, é uma prisão na sua casa, tá? E aí, pessoal, a Deolane, ela saiu gritando. Assim que ela saiu do presídio, ela saiu gritando algumas palavras. E ela tinha sido proibida de se pronunciar. E a Deolane pode ser presa a qualquer momento de novo, tá? Olha só, basicamente, pessoal, ela descumpriu a medida cautelar, né, que eu acabei de falar. O desembargador do caso atendeu ao pedido de habeas corpus da Deolane sobre prerrogativa de que ela é mãe de menor de idade, no caso 12 anos. No entanto, ele determinou que ela não se manifestasse em nenhum meio de comunicação. E a primeira coisa que a Deolane fez quando saiu, gritou. Falando que a justiça é falha, que isso é uma prisão criminosa, uma prisão injusta, inclusive dando a entender que, né, o delegado era uma pessoa, vamos dizer assim, né, corrupta e tal. Enfim, pessoal. E aí, na saída da colônia, né, da cadeia, a Deolane detonou a justiça, o delegado ligado ao caso, afirmando ser vítima de abuso de autoridade. Ou seja, ela falou que era uma prisão criminosa e ainda falou que estava sendo vítima de abuso de autoridade. Tá? Resumindo, ela fez tudo que o desembargador falou para ela não fazer. Foi reprovaram 2 habeas corpus até que aprovaram um. Né? E quando aprovou um, ela sai detonando o delegado, sai detonando a prisão. Inclusive, a irmã da Deolane falou que essa prisão da Deolane é para gerar mídia. Eles não conseguem guardar a língua dentro da boca. E aí a Deolane pode ser presa a qualquer momento novamente, tá? Segundo a Fabi Oliveira, pessoal, o promotor de justiça do Rio de Janeiro, ela pode ter o direito revogado, tá? E voltar a ser presa, a menos que não tenha sido instruída de suas limitações. Como ela é advogada, sabe e tem ciência dos riscos, afirmou a Fabi Oliveira. Nesse caso, o Ministério Público ou mesmo o delegado que acompanha as investigações do caso pode fazer o pedido da revogação. Resumindo, demorou tanto tempo pro habeas corpus, para ser liberado aí, ela ter aprovado, para ela poder cumprir essa prisão dentro de casa até que seja provada a sua inocência ou a sua culpa, né? E aí a primeira coisa que ela faz quando saiu da cadeia é descumprir uma regra que foi imposta para ela lá dentro, tá? Que era não se manifestar, não se posicionar. Tá? Igual a Fabi Oliveira falou, pessoal, pode ser que ela podia fazer isso, igual ela é advogada, ela tem ciência dos riscos e tal, mas eu achei meio de irresponsabilidade da parte dela, ainda mais depois de tanto sofrimento para soltá-la, quase 7 dias, demorou, acho que foi 5 ou 6 dias, para conseguir libertar a Deolane. Quando libertou, ela sai fazendo isso, né? Enfim, inclusive, pessoal, tem uma fala aqui, ó, da irmã da Deolane, quando ela saiu. Ontem eu mostrei para vocês que a outra irmã da Deolane falou que ela iria para Brasília sentar com políticos e tal, para poder ver a situação. Ela tá indo correr atrás dos seus direitos, tá? E a Daniela, que também é irmã da Deolane, se posicionou falando a seguinte coisa, olha só. Explicações, vocês estão esperando explicações. Eu vou enumerar todas as explicações que aconteceram no caso da Deolane. E se fazem isso com ela, que é uma pessoa pública, imagino que não pode ser feito com cada cidadão desse país. Imagina se isso não é uma insegurança jurídica para o país.
A Deolane, ela é advogada inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil. Fizeram a prisão dela sem a representação da OAB, o que não pode, o que é lei. OAB, eu estou falando e provo. Segundo, entraram na casa da Deolane antes das 6 da manhã, o que não pode, isso é jurisprudência pacificada no nosso país. Terceiro, apreenderam o celular da Deolane que sequer constava no mandado de prisão. A delegada que fez a prisão se recusou a apreender, mas a outra autoridade policial, tomada por um completo abuso, fez a apreensão. Quarto, o suposto crime que estão imputando para Deolane e para minha mãe, ainda que tivesse sido cometido, é sem violência, sem grave ameaça, elas são primárias, não têm maus antecedentes, têm residência fixa, atividade ilícita, família que lhes amparam e ainda são arrimo de família. São elas que sustentam as suas famílias. A jurisprudência, o Código de Processo Penal brasileiro, fala que a prisão, ela é, em último caso, ela é exceção. Ela é exceção, ela não é via de regra. Portanto, elas poderiam muito bem responder o processo em liberdade, como qualquer cidadão, não é elas porque são elas. Pelo contrário, simplesmente foram presas porque são elas. Porque são elas, porque não existe, isso é uma prisão ilegal, criminosa, e não sou somente eu que estou falando, não. Um dos maiores juristas desse país também falou. Vocês, população, clamam por leis, né, por leis justas. E o que se falar de abuso de autoridade? E o que se falar de um Código Penal inventado? O que se falar da nossa Carta Magna, da Constituição Federal, a lei maior que rege esse país? E o princípio da inocência que está lá no artigo 5º, o que falar disso? Passa por cima? Prende, para ter uma prisão midiática, uma mídia necessária para dar olhos à operação. Falaram caso Deolane, não é caso Deolane, é Operação Integration. Cadê as outras pessoas? Por que não estão na mídia? Ninguém, né? Só Deolane Bezerra e sua mãe. Duas mulheres nordestinas, pobres, que vieram do interior, que venceram na vida e que agora estão sendo humilhadas. A regra é, volto a dizer, investiga, prova e prende. E não prende depois, manda a pessoa se virar e provar que é inocente. Por último, e não menos importante, por que Deolane mesmo não está aqui falando tudo isso? Porque calaram a Deolane, silenciaram a Deolane, colocaram a medida cautelar onde Deolane não pode abrir a boca. Ela está calada, ela não pode falar. Ela não pode falar, o tribunal. Mais ou menos ela não pode falar, né? Porque eu não duvido muito que tudo que você tá falando aí partiu da própria Deolane, né? Então, eu não é mais ou menos, ela não pode falar, tá? Mas, de fato, pessoal, o que fizeram lá com a Deolane, né? Eles simplesmente não têm prova, como 1 mais 1 é 2 ainda, que a Deolane deveria estar presa, e prenderam a moça, né? Tipo, basicamente, de fato, foi uma coisa muito assustadora o que fizeram. Mas... E uma coisa que a Daniela tá esquecendo, é que isso acontece com muita gente. Não é só com a Deolane, porque ela é famosa, porque ela é nordestina, porque ela veio do básico e hoje ela ganha mais de R$1 milhão por mês. Não é por isso. Tanta gente é presa injustamente. E depois que é preso, aí tem que provar sua inocência de uma coisa que não fez. É com muita gente que isso acontece. A justiça é falha em muitos ambientes, com pessoas de diferentes etnias, de diferente status de condição financeira, independente. Tá? Só essa parte eu não concordo com ela. Mas, de fato, prender a Deolane e sem provas e fazer com que ela prove uma coisa que não tem provas para ela poder estar presa, Justiça do Estado do Pernambuco diz que ela não pode falar, que ela tem que ficar calada. Cadê o Estado democrático de direito? Cadê a ordem pública? Sabe por que calaram Deolane? Porque a ordem pública é a favor dela. E se ela abrir a boca para ela mesma falar, porque eu não tenho essa força, eu não tenho. Se ela mesma falar, as coisas mudariam. Mas fiquem aqui sabendo que eu estou falando por ela, porque calaram a Deolane.
É isso aí, pessoal. É isso aí, tá? Tá aí o que a irmã da Deolane falou. E é aquilo que eu falei pra vocês, pessoal. A Deolane, ela descumpriu uma coisa que não poderia ter descumprido. Pode voltar a ser presa. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha sobre toda essa novela, esse reality que tá se passando abertamente aqui fora com a Deolane Bezerra e toda a sua família, né? Porque mexeu com um Bezerra, filho. Você mexeu com todo mundo. É com todos os bezerras. Você mexeu com um. Acabou. É com todo mundo que tá mexendo. Tá bom? No mais, pessoal, um beijo. Até o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. E tchau, tchau.